Galera, é o seguinte, bora reagir aqui hoje ao canal Karma OP, não sei se é de One Piece. Vou tentar lembrar de deixar o link aqui na descrição, mas se eu esquecer, é só digitar no search de pesquisa do YouTube Karma One Piece. É OP. O vídeo em específico, galera, é esse aqui, o quão forte é o Kaido. O Kaido, o mais forte, tá? Sem mais enrolação, galera, vamos dar play aqui, tá? E play. Eu vou estar pausando, tá? E argumentar ao máximo. Vou tentar estar pausando. É o personagem mais forte de toda a história de One Piece. Aqui eu vou tentar abordar todos os argumentos existentes sobre essa questão, tanto na questão de citações, feitos, narrativa e ainda o ponto dele ser derrotado. Vamos ver. Caso goste do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para me apoiar a fazer mais vídeos. Inscreve aí, galera. Aqui e lá no canal dele também. Sendo contexto sobre tudo. Primeiramente, vamos levantar um ponto. O Kaido é no mínimo equivalente a Barba Branca e Shanks, como é declarado em Databook, o mesmo Barba Branca que enfrentava Roger, além de que é dito por Sengoku que os Yonkou estão no mesmo nível. O Kaido já estava em um nível de Yonkou antigamente e podia enfrentar Oden, sendo que foi cortado apenas na forma dragão, que é a menos resistente. A forma dragão atual podia ser cortada por ataques casuais do Zoro, e o Oden só conseguiu afetar o Kaido nessa forma, sendo que o Kaido antigamente era muito mais fraco do que atualmente. E já que é dito pela Hina, que mesmo sem seu capitão, Hawks Deixeback, os membros dos Hawks continuaram crescendo sozinhos, e o Sengoku já disse que a força do Kaido e Big Mom está em outro nível comparado a antigamente. Ou seja, o Kaido que já podia participar de batalhas, como do incidente de God Valley, e que enfrentou o Oden, é apenas uma pequena... assim, o mais forte da história até a página 2, né? Começou a evoluir mais ainda. A gente não sabe o quão forte era o Shebeck. Dos top tiers antigos. E isso torna coerente ele ser o mais forte, lembrando que até o momento o objetivo não era comprovar e sim mostrar que seria consistente, mas agora vamos mostrar as provas de que ele já superou a antiga geração. A primeira coisa que é bom destacar é que ninguém, desde o Oden, mostrou ser um desafio ao Kaido, sendo que o próprio Oden reconheceu que ninguém poderia enfrentar o Kaido por um longo período de tempo caso ele falhasse, sendo que ainda existiam personagens como Barba Branca vivos, e Barba Branca poderia muito bem ter ido para o Wano, e aqui podemos ver que literalmente ele e sua tripulação pensaram em ir para o Wano. E mesmo sabendo que o Oden morreu e o país estava em condições precárias, até porque o Ace literalmente foi até lá e viu o que estava acontecendo, o Barba Branca ainda se negava a ir com o argumento de que haveriam muitas perdas. O que é ridículo, considerando que ele literalmente foi para Marineford no exato momento em que Ace foi capturado, teve dezenas de perdas dos aliados e sabia muito bem que isso ia acontecer. Era uma luta contra 3 almirantes, um almirante de frota, o Garp como vice-almirante e mais uma quantidade astronômica de marinheiros. É óbvio que teriam muitas baixas e chances de derrota, como literalmente aconteceu, já que eles perderam e o Barba Branca acabou por ser morto junto do Ace. Ou seja, o Barba Branca não ia fazer uma bagaceira da peste lá, tá? Aliados quando se trata de salvar um de seus filhos. Porém, não foi para o Wano salvar Oden ou se vingar pela morte dele. E é bom lembrar também que a tripulação do Barba Branca é sim vingativa, já que tentaram enfrentar o Tite e se vingar após Marineford e acabaram perdendo. Não existe nenhum motivo para o Barba Branca não ir para o Wano além do mais óbvio. Ele sabia que não tinha chance de vitória. Ele já foi na intenção de morrer, né? Não foi para o Wano porque o Oden estava morto, enquanto em Marineford ele queria salvar o Ace, o que também é errôneo, visto que o Garp deixou claro que o Barba Branca iria mesmo se o Ace estivesse morto. Ou seja, não há argumentos para defender ele não indo para o Wano, além de ele saber que a derrota era garantida. Além disso tudo, também temos a confirmação oficial de que Kaido é superior ao Barba Branca, já que na novel do Ace é dito que o título de pirata mais forte, do Barba Branca, não se trata de nível de força e sim da forma como ele viveu. Porém o Kaido é o mais forte na luta 1 contra 1, e é considerado a criatura mais forte do mundo. Bom, agora podemos falar um pouco sobre o título de criatura mais forte dele. Alguns podem pensar que ele teria ganhado esse título após a morte do Barba Branca, ou que não estaria incluindo a geração antiga e sim a o seguinte, galera, deixa eu pausar aqui rapidinho. Também pode pensar que se refere apenas... Muita gente que não pensa direito acha que o Luffy sozinho venceu o Kaido, quando tá escrachado, que foi a aliança toda, né? Porque tipo assim, quantos ataques o Kaido sofreu até o Luffy conseguir derrotar ele? Foi os bainhas, vários ataques do Zoro, inclusive o Ashura, vários ataques do próprio Luffy, ataque do Lau, ataque do Kid. Foi muita porrada pra cima do cara. O cara tava cansado, mesmo assim deitou o Luffy várias vezes e, na minha opinião, só perdeu por roteiro, tá? Porque
Na hora que o Kaido pergunta pro Luffy ali qual tipo de mundo que ele queria e o Luffy fala, o Kaido meio que aceita a derrota. É só você ver que o semblante dele, o olhar dele muda na hora que o Luffy fala. Como se passasse na cabeça dele assim, eu vou apostar minhas últimas fichas nesse cara aí. Porque ele parece que é capaz de conseguir, entendeu? E por que eu penso assim? Porque o próprio Kaido fala, quando o Luffy cai de Onigashima, parece que você também não pode ser Joy Boy, alguma coisa assim. Então ele tá esperando por alguém que fosse tão forte quanto ele, ou mais, porque ele mesmo fala que ele só seria derrotado por Joy Boy. Lembra lá no flashback? Aí ele aceitou a derrota, galera. Tem que sempre prestar atenção nessas conexões, galera, para não cometer erros. Vamos dar play aqui, play. Apenas a não humanos, e alguns ainda podem pensar que é só um título e não se traduz em nível de força. Mas eu vou explicar tudo isso. Primeiramente, sobre o título ser atual, isso não está certo, já que basicamente seu título é de criatura mais forte da história, de acordo com o Magazine Volume 14, o que coloca Kaido acima de todos os outros personagens da velha geração. Sobre criatura, não incluir humanos, é algo que já é errado desde o significado da palavra criatura, que significa criação e inclui todas as formas de vida como humanos. Apesar disso, na verdade, os kanjis não significam criatura, e criatura é apenas uma tradução ocidental, mas o seu título usa os kanjis Seibutsu, no qual a tradução seria formas de vida ou ser vivo. Em outras palavras, o título do Kaido é basicamente o ser vivo mais forte da história, e criatura é apenas uma tradução não literal que a versão inglesa fez. Além disso, tudo isso é apoiado pelo mangá dizendo que dentre todos os seres vivos, seja na terra, mar ou ar, ele é conhecido como o pirata mais forte de todos. E desculpa os barulhos de fundo, tá, galera? Que esse é o homem mais forte Deixa eu de dar uma todos. pausa aqui. Alguns podem usar de argumento que a Nami, no corpo do Frank, ao ouvir que Kaido é a criatura mais forte do mundo, pergunta se ele não é humano, o que supostamente implicaria que o título dele não se refere a humanos. Mas isso só acontece porque Seibutsu não é usado comumente para se referir a humanos. É literalmente a mesma coisa que quando nós chamamos de forma de vida, e não costumamos chamar humanos de formas de vida, apesar de obviamente ser incluído. Para entender melhor sobre isso tudo, podemos nos colocar na situação parecida com a da Nami. Imagine que você está em um mundo, com criaturas estranhas como Onis, Lunarianos e usuários de Akuma no Mis. E se eu dissesse, Mike Tyson é a forma de vida mais forte, você reagiria da mesma forma. Além disso, ainda temos a questão de que já existe o título de homem mais forte do mundo no canone de One Piece, que é o título de Barba Branca, então pareceu estranho para ela. Apesar disso, o termo formas de vida sempre foi usado para todos os tipos de personagens de One Piece. Por exemplo, aqui vemos todos os Yonkous e a Big Mom sendo chamados de criaturas. Yonji também usa esse mesmo kanji para representar formas de vida e se referir a todas as formas de vida como animais, plantas e humanos, como podemos ver como sendo representado pelo bebê. E por último, o King também utiliza o mesmo exato termo para se referir ao Zoro. Com todas essas evidências, é fácil concluir que formas de vida / criaturas se referem a um contexto geral incluindo humanos. É um título ainda mais abrangente do que Homem Mais Forte, e ele ainda é conhecido como criatura mais forte da história. Diferente do Barba Branca, que como eu disse anteriormente, na novel do Ace é dito que seu título não se refere a nível de força dentro da obra, e sim à forma como ele viveu. No caso do Kaido, seu título é puramente nível de força, já que é dito que ele é o mais forte na luta do 1 contra 1, tornando coerente afirmar que seu título de mais forte da história se trata de força real. Ele também tem vários outros títulos, como o Homem Mais Forte, como eu mostrei antes. Em uma capa do capítulo 996, é dito que é a Ilha do Mais Forte se referindo a Onigashima, o que é basicamente um título sem rótulos de criatura, humano ou qualquer outra coisa. É simplesmente o mais forte, nada menos e nada mais. Além disso, Killer também afirmou que ele é o pirata mais forte do mundo. E por último, só para fechar a questão de estações, temos o databook falando que Kaido e Big Mom são os dois Yonkous mais fortes, o que novamente faz sentido com a narrativa de que eles estão em outro nível em comparação com a época dos Rocks. E ainda temos muitas outras citações do Oda e de outros, mas não dá para citar tantas assim. Agora eu quero levantar um ponto importante que é sobre o Shanks. O primeiro tópico é sobre a batalha que ocorreu entre ambos antes de Marineford, e o segundo é na questão de feitos. No capítulo 533 é nos revelado que Shanks entrou em confronto contra Kaido, porém o próprio Kaido disse que fazia muito tempo que não levava a sério uma luta 1 contra 1, que foi desde a época de Oden.
Além disso, se supostamente o Kaido enfrentou o Shanks, ele tem propriedade para fazer a afirmação de que ninguém no mundo pode derrotá-lo. Então, obviamente, não ocorreu uma luta séria, e o Kaido ainda se considera superior. Por último, é declarado que Shanks estava no mesmo nível de Barba Branca pelo volume 4 Billion. E como eu mostrei, na novel do Ace é dito que Kaido é superior ao Barba Branca. Um adendo especial é que quando Kaido cita personagens como Shanks, Oden, Roger, Barba Branca e etc., ele não diz que são mais fortes, e sim que são capazes de enfrentar ele, ou seja, estão em um nível próximo. É Porém, ele isso que eu mesmo fala sempre que falo pra ninguém mais galera, pode velho. derrotá-lo, o A que galera, deixa deixa eu claro pausar que aqui, mesmo galera. eles não Pausa. poderiam fazer. A galera acha que o Barba Branca falou que aquelas pessoas que ele citou são capazes de vencer ele. Quando tá muito óbvio ali, escrito com todas as letras. Kaido falando que aquelas pessoas são capazes de lutar contra ele. E olha que o anime ainda acrescentou o Garp, porque no mangá, de forma canônica, o Kaido não fala do Garp. Só que por que eu acho que o anime acrescentou o Garp? Porque o Kaido ele cita o Roger. E o Garp lutava contra o Roger, tá ligado? Meio que de igual para igual, imagino eu. Eu tenho minhas dúvidas se é de igual para igual também, sabe por quê? Porque o Roger, ele derrotou o Chique, certo? E o Garp precisou da ajuda do Sengoku para poder derrotar o Chique. E ainda demorou 3 dias, se eu não me engano. Não foi coisa rápida, entendeu? E o próprio Chique reconhecia o Roger como alguém superior a ele. O que dá indício de que o Roger era muito superior ao Chique, superior ao Garp e superior ao Barba Branca. Porque se vocês lembrarem das lutas do Barba Branca e do Roger, naquela época, naquela luta que passa tanto no mangá quanto no anime, o Roger já estava doente ali. Então o Barba Branca estava lutando contra alguém que estava nerfado e estava dando tudo de si, tá? Então o Roger era mais forte que o Garp, mais forte que o Barba Branca, mais forte que o Chique, só que não era mais forte que o Kaido, era tão forte quanto, imagino eu, beleza? Bora dar play aqui, play. É isso. Agora, por último, podemos falar da questão de feitos, pois o Shanks deu one shot no Kid e supostamente Blitz. Bom, um Blitz não aconteceu aqui. O Shanks em momento algum superou a velocidade de percepção do Kid, que percebeu ele chegando, porém ele era incapaz de se esquivar, ainda mais quando estava carregando um canhão eletromagnético em seus braços. Era praticamente impossível esquivar. Esse foi um Shanks sério usando todo o seu poder, pois reconhecia a ameaça que o Kid apresentava e sabia que mataria todas as suas frotas. O que não Acho que tinha ele colocou a comparação, luta o Kaido, errada, não? como a Big Mom disse, estava apenas brincando com supernovas, e mesmo assim mostrou feitos ainda melhores de velocidade, como dar Speed Blitz no Zoro e Law ao mesmo tempo, além de ele sério, dar Speed Blitz no Luffy Gear 5 literalmente sumindo da visão dele. Isso é obviamente um feito muito maior do que o do Shanks, já que o Luffy é muito superior ao Kid. E o Kaido acabou sendo derrotado sem utilizar o Shron Haki, sua forma mais forte, na qual seu Haki se torna ainda mais forte juntamente de seus atributos físicos, que ele usou contra o Luffy em seu Gear 4, mas acabou por não usar seu Gear 5, mostrando que apesar da derrota, em momento algum ele utilizou todo o seu potencial. Após tudo isso, podemos A gente não concluir que Kaido é o viu a personagem forma mais forte desperta de One do Piece Kaido, até o né? momento atual. Claro que futuramente ele poderá ser superado por personagens como Teach, Imusama e o próprio Luffy, mas até o momento ele se mantém como o personagem com maiores feitos, citações e narrativas da obra. Espero que tenham gostado desse vídeo, que deu muito trabalho para fazer por conta da quantidade de informações. Deixem o like e Gostei compartilhem e nos muito. vemos em um Pausar próximo. aqui, galera. Gostei muito, concordo com tudo que foi falado aqui. Se ele não tivesse mostrado o Vivecard, Databook, ia concordar do mesmo jeito, tá? Porque eu acompanho o mangá, acompanho o anime e eu concordo com absolutamente tudo aí. Comenta aqui embaixo se você concorda também. Vai lá nesse vídeo aqui dele, fala que você foi pelo canal Borba React, pra ele dar uma moral aqui pra nós, beleza? Se inscreve aqui, se inscreve lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Anywhere you go.